Foi desolador. Na verdade, eu fiquei extremamente consternada, eu fiquei muito doente, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal. Foram realmente anos muito difíceis para mim. Foi algo muito impactante, um caso muito sério, de medidas protetivas descumpridas, de stalking. Eu realmente estou com muito medo de morrer ainda. Eu nasci em Feira de Santana, estou em Feira de Santana desde sempre, é a minha cidade natal, é a cidade onde eu estudei, tive meus filhos, né, onde levo à frente a minha profissão. Uma mulher culta, uma mulher estudada, uma advogada renomada, que jamais alguém poderia imaginar passar por uma situação dessa. Eu era professora universitária, quer dizer, eu sou professora universitária, né? E eu conheci na academia, na universidade. Ele estava fazendo já o seu segundo curso de nível superior e eu conheci exatamente na universidade. Eu tive um acidente, eu quebrei o tornozelo, eu cheguei a ficar 2 anos numa cadeira de roda, num acidente doméstico. Eu fiquei praticamente 2 anos numa cadeira de roda e mais uma parte de tempo, um semestre, no andador. E foi neste contexto, né, um pouco antes, um mês antes desse acidente acontecer, que eu comecei a namorar com ele. E ele me deu apoio neste momento em que eu sofri o acidente. E eu fiquei muito grata com tudo isso e daí nos aproximamos e nos casamos. Logo depois do casamento, tudo foi ficando muito diferente, vamos dizer assim, do que eu imaginaria que poderia ser. O carinho, né, o entusiasmo dos primeiros tempos, ou talvez do primeiro ano, deixou de existir. Com o tempo, ele foi se mostrando. Eu vivia sempre em casa. Ele te privava? Sim, de tudo. Trabalhar eu podia, ir para a faculdade eu podia. A violência doméstica, ela começa com a violência psicológica. É um não aqui, não vá com essa roupa, porque você tem que me respeitar. O momento mais desafiador da minha vida iniciou depois da minha separação do ex-marido, em que eu vivi e vivo uma situação de violência doméstica muito grave e depois da separação de um stalking extremamente acirrado. Na verdade, as ameaças eram muito sérias, mas eu, de início, confesso que não acreditei que tudo aquilo pudesse se tornar verdade. E, de fato, ele veio cumprindo. Eu recebia milhares de chamadas de celular, eu cheguei a receber 232 mensagens de celular por dia. Ele chegou a invadir o escritório para tentar falar com ela, eu e outro colega, e impediu essa entrada dele no escritório. E quando a gente ameaçou de chamar a polícia, ele correu, foi embora, porque ele ficou com medo dela denunciar novamente. Ela fez o boletim de ocorrência, registrou novamente sobre isso, e ele continuou, ele rodeia o escritório, ele me mandou mensagem dizendo que colocou o drone aqui, colocou o gesseiro, e isso tá no processo de stalking, foi confessado pelo gesseiro. O gesseiro entrou em contato com ele e ele confessou isso. Era sempre acuada, com medo, receio do que as pessoas iam falar, medo do que ele falava, medo do que ele ameaçava. E ela compartilhava algumas coisas comigo. E tudo começou quando eu estava me cuidando em casa, né? Porque há muito tempo eu não saio de casa, eu não frequento nada, eu, na verdade, nem na porta da minha casa eu vou, com receio do que possa me acontecer, do que foi prometido que poderia me acontecer. E eu, estando com Jaqueline, minha cabeleireira, aqui em casa, passei ouvindo as histórias, né, de pessoas próximas dela, a ter coragem de começar a falar o que aconteceu comigo.
O momento mais crítico foi quando ele foi na escola das crianças e o chamou, convocou numa sala separada e falou para os meninos que ia causar uma tragédia, né? Ia chegar a tirar vidas, né? Até, se fosse possível, a dele. Isso várias vezes eu presenciei aqui no escritório, eles chegavam chorando da escola, contando que o pai foi lá e ameaçou eles, que tinha pego eles na escola, sabia onde eles estudavam, sabia o horário que saía, interceptavam eles no caminho da escola e proferiam ameaças. E posso dizer com toda certeza que eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida até hoje foi falar sobre isso. Contar isto tudo, falar dessa privacidade, e é uma privacidade que não é agradável, que me dói demais. Foi realmente algo assim muito dilacerante para mim, sabe? Tudo foi muito difícil. E eu falava sempre para ela que não era normal aquilo, no que eu podia, né? Eu procurava não me inserir tanto no caso, mas aquilo ali foi tomando forma, os fatos que ocorriam. E aí eu falava para ela procurar os direitos dela e tal, só que como ela tem uma posição social, eu achava que isso interferia na declaração dela de expor. Não, era uma questão de se expor. Denuncie, fale pro vizinho, fale para todo mundo. Fale, não tenha medo. Depois de Jaqueline me apresentou a Branca, assistente social, que me levou para o CRMQ, para o Centro de Referência Maria Quitéria, da Prefeitura aqui de Feira de Santana. Logo em seguida, Branca, através do deputado Marculino, né, do Sudeste do Brasil, fez um salvo-conduto para que nós pudéssemos ir para a Alba. E na Alba eu tive a alegria de conhecer a deputada Fátima Nunes. Daí para frente a gente desenvolveu várias atividades, né, porque a gente reconhece que lugar de mulher é onde ela quiser, lugar de mulher é garantia de direitos, de paz e de felicidade, e jamais a gente ia deixar de lado um caso tão grave como ela estava vivendo no momento. Nós visualizamos inúmeras irregularidades, dentre elas cometidas pelo próprio Ministério Público, morosidade da Justiça, né? Uma morosidade provocada por pessoas e que durante esse trajeto nós temos que acompanhar de perto com a equipe, com pessoas em volta. Descobrimos que a doutora Odijane, ela sofreu um assédio muito grande, né? Uma violência doméstica, porque a violência a gente imagina só pancada, mas nem sempre é assim. E a gente não pode permitir que o agressor continue livre, sem ter nenhuma providência da justiça, até porque existem leis que votamos e as leis têm que valer. Uma história muito forte, mas que graças a Deus começa a ter um sinal feliz, porque a verdade é uma só e ela é uma mulher muito guerreira, alguém assim de uma personalidade muito forte, muito ética. A prisão dele foi decretada e ele está foragido. Com todo o sofrimento que ela passou ao longo desses anos, agora estamos vendo a justiça funcionar. Mas para isso, tivemos que adotar muitas medidas. Não só eu, como várias pessoas em volta dela, né? Várias pessoas que, ao tomar conhecimento desta aberração que ocorreu ao longo dos anos... E eu estou muito feliz de estar viva e de estar conseguindo mostrar tudo o que está acontecendo comigo. Que, aliás, não é só comigo, né? Infelizmente, a gente tem um ranço histórico que leva muitos homens a imaginarem que podem ser, que são donos das mulheres, né? Que dispõem da vida das mulheres. Conseguimos, em conjunto, que as coisas entrassem nos trilhos. E, a partir daí, a justiça, eu digo até que ela tirou as vendas, que ela estava cega aqui na Feira de Santana. Ela começou a tirar as vendas e a enxergar a verdade. A primeira coisa que eu quero é que eu fique viva, que eu consiga, né, não entrar para a estatística. Segundo, que eu retome minha vida com os meus filhos, podendo trabalhar, né, enfim, ter uma vida normal, uma vida de todo. Poder ir ali na esquina, poder ver as pessoas de Feira de Santana. Feira de Santana... E Feira de Santana é a cidade que eu nasci, a cidade que
que me dá alegria de viver. É fantástico você chegar nas ruas, nos lugares e ver as pessoas que você conhece. E há muito tempo eu não faço isso. Eu não faço isso desde final de 2019. E também a mulher, ela não é culpada por estar na agressão doméstica e familiar. Eu desejo que todas as mulheres tenham a coragem de dizer o que se passa com elas. Porque sem falar, sem externar, penso que não há nenhum tipo de salvação. Não é possível. Então, é exatamente isso que eu desejo, que a gente fale, porque tudo é humano, né? E não somos a primeira, nem seremos as últimas, infelizmente não. Mas se a gente debater essa história, se a gente falar sobre isso, a gente vai conseguir mais conscientização da população como um todo, das mulheres, dos homens, e essa chaga social talvez diminua.